pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje o Brasil para discutir a questão do rateio do Fundeb. Recursos em torno de 70% que devem ser discutidos e distribuídos para os servidores da educação nacional. Importante que Minas Gerais, através de uma audiência pública realizada pela deputada Beatriz Cerqueira, discute agora como que se dará esse rateio e cobra do governo uma posição clara sobre a distribuição desse recurso. O cálculo foi feito lá atrás, foi feito de maneira equivocada, isso já está comprovado. Refizeram os cálculos e, gente, temos recursos na base de bilhões para serem repassados para os servidores, para a educação. O fato é que existe uma pauta que ainda está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal e em breve daremos notícia para todos vocês. Temos visto muitos canais da educação tratando dessa matéria. Então, se você pesquisar nas redes sociais sobre o rateio do Fundeb, tem muita gente comentando sobre essa matéria. Mas hoje, especificamente, tem um site aí do Sindiúti com uma nota importante trazendo aí essa informação sobre o rateio, pessoal. Parlamentares, educadores e Sindiúti MG cobram em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que o governador de Minas Gerais cumpra a lei e destine os recursos do Fundeb para a educação. Eu vou apresentar agora para vocês um resumo da plenária ocorrida na Assembleia Legislativa no último dia 29 de novembro desse ano, tratando sobre o rateio dos recursos do Fundeb. Nessa audiência presidida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, nós tivemos lá a participação do DIEESE, que apresentou números, conceitos como liquidez e o que é, por exemplo, empenho, qual que é a diferença entre empenhar recurso e o que é liquidar recurso. É importante a gente saber essa diferença. Vale a pena acompanhar toda essa plenária que durou mais de 3 horas, mas que eu vou resumir para você com os principais pontos aqui. E falas importantes, por exemplo, da nossa diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação, Maria Mirtes, tratando lá e fazendo questionamentos sérios no que diz respeito ao tratamento oferecido pelo governo em relação à educação e muito especialmente nesse período remoto. Tivemos também representantes do governo de Minas também tentando de todas as formas responder aos questionamentos que ora eventualmente eram feitos lá pela deputada. Olha, trechos importantes e que vale a pena a gente aqui participar, ouvindo e compartilhando com todo mundo. Esse vídeo é importantíssimo, porque precisamos de ter transparência no que diz respeito à distribuição dos recursos do Fundeb. Como mesmo já venho dizendo, e nos vídeos aí que a gente tem acompanhado, entre 1996, quando existiu o Fundef, né, e 2006, quando criou o Fundeb, nós tivemos aí cálculos e, obviamente, recursos que deveriam ter sido repassados à educação e que não foram. Esses recursos, hoje, que chegam à casa de bilhões de reais, devem ser repassados aos professores da educação. Importante deixar claro também que essa discussão aconteceu numa audiência presidida pela deputada Beatriz Cerqueira na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Olha, pessoal, acho que vale a pena acompanhar estas informações até o final. Claro que antes eu vou pedir para que você faça sua inscrição no canal da Educação, deixe um like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Na tela para você! Recentemente, o governador afirmou que fez um pagamento de um auxílio, né, para ajudar a pagar a conta de telefone. Esse auxílio que teria sido pago aos professores, que foi anunciado pelo governador num programa, numa entrevista de rádio, se eu não me engano, você sabe se foi com recursos do Fundeb? Eu imagino que deve ser internet patrocinada, né, para o uso do Conexão Escola. Oi? Não entendi. Eu estou imaginando que esse auxílio seria a internet patrocinada que é fornecida para o uso do aplicativo Conexão Escola? Não foi não. Ele falou que foi pago um auxílio para as professoras pagarem a sua conta de telefone.
durante aí o trabalho remoto. Foi para a conta de telefone da professora. Entendi. Você sabe se foi com recursos do Fundeb? Esse, presidente, eu desconheço. Eu também desconheço. Bem, eu sei que existe uma grande expectativa nesta audiência. Eu tenho feito algumas reuniões, visitado escolas estaduais e temos recebido também de vários colegas parlamentares dos municípios questionamentos a respeito dos recursos do Fundeb. Na medida em que o ano vai terminando, os estados e municípios não investiram todo o recurso recebido, tendo aí recursos que têm uma destinação que é vinculada, que é determinada constitucionalmente pela legislação, que tem que ser aplicado na educação básica, notadamente na valorização dos profissionais da educação. Então, tanto nos municípios quanto na rede estadual, nosso grande questionamento é exatamente sobre as possibilidades e a legalidade, né, vamos dizer assim, em relação ao rateio dos recursos do Fundeb. Várias administrações municipais justificam a Lei Complementar 173 para não fazer a política em relação ao investimento dos recursos do Fundeb, e o governo do Estado não justifica nada, né? O governo do Estado está sem dizer nada. Ainda hoje pela manhã, durante a primeira atividade do Assembleia Fiscaliza, onde os secretários são obrigados, né, convocados a comparecerem à Assembleia, nós iniciamos esse questionamento. Vamos ter acesso aqui aos números do Fundeb, tanto acumulado quanto desse ano de 2021, e se nós temos valores como esses que nós estamos divulgando e vamos discutir aqui no âmbito do Estado, que são quase 2 bilhões de reais, no que se refere ao ano de 2021, e mais de 4 bilhões de reais, se acumulado, considerando os anos anteriores. Então, a gente está diante de uma situação gravíssima de ter recursos que são vinculados, que são específicos do Fundeb, e que, no caso do Estado, o governo do Estado não dá a destinação correta, executando esse recurso naquilo que a legislação determina. Então, a ideia dessa nossa audiência é exatamente abrir toda essa discussão, a importância do Tribunal de Contas aqui do Estado, porque, inclusive, há uma nota técnica, né, e há toda uma discussão e votação no pleno e discussões sobre os recursos do Fundeb e a importância de nós termos o tribunal aqui conosco. Da mesma forma, o DIEESE, que faz o acompanhamento de toda a execução do orçamento do Estado, e, notadamente, também presta assessoria ao Conselho do Fundeb, onde o Sindiúti, que está aqui conosco também compõe esse conselho. O que eu acho é que nós precisávamos sair dessa audiência com uma definição, além de coletiva, mas também com posicionamento mais concreto, porque a gente discute sobre o recurso da educação, que não é investido na educação há muitos anos. E aí eu estou falando não só do Fundeb, mas aí eu estou falando agora de todo o recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino, dos 25% que são vinculados. Né? Hoje de manhã, o secretário de Estado da Fazenda informou à Assembleia que estaria cumprindo, nesse momento, 23%. Partindo do pressuposto de que a informação do governo estaria correta, só o fato dele dizer isso quer dizer que o governo, até o momento, deixou de investir em educação mais de R$ 1 bilhão, considerando aí os 25%. Mas eu sei que a grande expectativa, que hoje está pelo Estado todo, havia, né, uma grande expectativa com essa audiência, é exatamente que nós possamos debater o rateio dos recursos do Fundeb, seja no Estado, seja nas redes municipais. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai trazer uma notícia para nós, porque isso já está publicizado pelo Tribunal de Contas. Nós temos, de um lado, a Emenda Constitucional 108, que estabeleceu que 70% do Fundeb deve ser destinado a pagamento com profissionais, com professores e professoras, e do outro, a famosa e fatídica a Lei Complementar 173. O que parece, no entendimento de alguns prefeitos por aí, e a gente quer ouvir também qual que é o entendimento do Estado, que elas são conflitantes, que você não pode conceder abono, você não pode conceder aumento, você não pode, nesse momento, fazer o rateio do Fundeb, porque você estaria
contrariando a lei complementar. Mas aí o Tribunal de Contas vem e dá uma notícia que a gente já esperava. O parecer do Tribunal de Contas é simples. Uma lei complementar não pode estar acima da Constituição. Uma lei complementar não pode ferir a Constituição. Então, isso já é um alento para nós. Então, simples, vou ser bem didático. Os prefeitos, eles têm duas opções. A primeira opção, só essas duas opções: fazer o rateio através do abono, com um projeto de lei simples enviado à Câmara dos Vereadores para que se vote nesse abono. Se o prefeito optar pelo aumento remuneratório, pelo aumento salarial, ele envia um projeto de lei onde conste um projeto de gastos orçamentários que fale à Câmara de Vereadores o que vai ser gasto nos próximos 3 anos. Então, não tem outra opção, professores e professoras, a não ser estabelecer aquilo que diz a Constituição. E aqui eu queria avisar aos prefeitos, avisar as prefeitas, avisar o governador o que pode acontecer se não for pago o que é devido e o que é de direito dos professores e professoras. É importante que nós lembremos o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado, ele estabeleceu, então, que é possível, plausível, constitucional a concessão desse abono e a concessão desse aumento. Mas aí vem, o descumprimento em relação à aplicação do mínimo nas ações de valorização do magistério poderá ser considerado com causa de rejeição de contas anuais, sem prejuízo de caracterizar infração político-administrativa nos termos do Decreto de Lei 201/67 do artigo 1º 14, ou seja, negar a lei federal em vigência. Também, por fim, que os pagamentos a serem realizados aos professores para fins de cumprimento da Emenda 108 e da Lei 14.133 de 2021 devem acontecer dentro do exercício financeiro, sob pena de que seja determinada a restituição de valores sobras à União, o que levaria a graves prejuízos financeiros para o município. Outro ponto: no caso de ser conferido reajuste aos professores para cumprimento do mínimo constitucional de 70%, basta o projeto de lei, o estudo de impacto, inclusive os projetos para os subsequentes, conforme dispõe a Lei 4.320/64. Se a opção for pelo abono pecuniário de natureza indenizatória, este não servirá de base de cálculo para o imposto de renda e previdência. Em outras palavras, cumpra-se a lei, cumpra-se aquilo que é constitucional. É uma questão de opção política e quem não a fizer será duramente penalizado, porque não se pode rasgar a Constituição como tem sido feito constantemente nesse país e principalmente nesse Estado. Como foi dito aqui, é verdade que uma lei complementar ela não pode contrariar o que diz a Constituição. Mas há muito mais em jogo, há um processo que nós estamos vivendo, uma dinâmica social restritiva, excepcional, relacionada à pandemia, e isso, obviamente, não facilita, né, as interpretações dos gestores públicos. De toda maneira, a grande problemática que foi trazida ao Tribunal de Contas diz respeito, como já adiantado aqui pelo professor, né? Você pode só arredar um pouquinho para frente do seu microfone. Isso. Melhorou? Permita tirar. Não precisa tirar. Ok. Então, como eu estava dizendo, assim, de fato, há uma dificuldade interpretativa muito grande, né? Como o professor adiantou, não há a possibilidade, em princípio, de uma norma infraconstitucional contrariá-la, mas nós estamos vivendo uma situação excepcional. Mas não me cabe aqui ficar discutindo questões relacionadas ao direito. O que interessa é falar um pouquinho da dificuldade também trazida por esse conjunto normativo no que diz respeito ao planejamento, né, governamental. Esse é um outro grande problema que essas leis trouxeram,
porque elas já vieram no meio e quase final de uma gestão, o que, obviamente, dificulta muito a questão do planejamento em qualquer política pública, em especial na educação. De toda maneira, vale a pena aqui, esse é o meu objetivo principal, trazer ao conhecimento dos senhores, né, a posição do Tribunal de Contas no que diz respeito à possibilidade ou não, né, do cumprimento, ou melhor dizendo, da necessidade ou não do cumprimento dos 70% relacionado à remuneração dos professores, ou seja, o mínimo que deve ser gasto, e as normas impeditivas trazidas, como também já adiantado pela Lei Complementar 173. O Tribunal de Contas se debruçou sobre essa questão e entendeu que, de fato, deve prevalecer a política pública constitucional e de Estado da educação, ainda que nesse momento muito complicado em que se exige uma contenção de gastos para o enfrentamento da pandemia. A dizer, cabe aos gestores públicos, como também adiantado, especialmente aos prefeitos, enfim, aos parlamentares municipais e também no âmbito do Estado, ao governador e também à Assembleia, né, conduzir uma política de adequação às normas constitucionais trazidas pela emenda número 108, de tal maneira que possamos estruturar, e essa é a palavra, estruturar a política de Estado com a educação. Muito se fala em aumento de remuneração. Veja, essa é uma das formas mais fáceis de, em princípio, cumprir-se a norma. Mas, sob a perspectiva do planejamento, ao menos a mim, né, não me parece que seja o caminho somente a ser seguido. Por exemplo, nós temos muita dificuldade em termos de estruturação da carreira pública no que diz respeito a concurso público, né, ou seja, a questão da necessidade do dimensionamento em relação ao volume de professores efetivos, tanto no Estado, e esse é um problema histórico, também em relação aos municípios, a questão da contratação dos temporários. Então, assim, esse problema do planejamento, ele precisa, de fato, ser muito bem dimensionado para que a questão não se restrinja apenas a um aumento remuneratório. Isso é algo importante. Óbvio que a valorização da carreira e o aumento remuneratório, ele é fundamental, né? E precisa estar inserido nesse projeto, nesse planejamento municipal, para que os gastos dos 70%, lá mínimo do Fundeb, sejam realmente bem empregados, sejam bem investidos. Então, esse é um ponto importante. Agora, me parece que a grande dúvida diz respeito não havendo a condição de se planejar, e essa é uma realidade que todos nós estamos vivendo, como é que fica? Então, os prefeitos, o Estado não deve cumprir esse mínimo estabelecido pela norma? Obviamente que não, né? O Tribunal de Contas também já se debruçou sobre isso, né, e confirmou a possibilidade, inclusive na quarta-feira passada eu trouxe aqui a consulta, de se pagar, por exemplo, o abono. Então, se não houver condições de se estruturar através de leis, né, e com um planejamento adequado, a carreira, né, dos profissionais de educação, e aí quando eu falo a carreira é no sentido de dimensionamento total, pleno, estruturante, né, fazer um estudo adequado, ver as necessidades de quantidade de cargo, e depois de tudo isso feito, com um plano de cargos e salários adequado, aí sim, né, nós estamos consolidando essa política pública que veio a ser valorizada com esse aumento aí de 10%, dos 60% para 70% no mínimo. Então, isso é um ponto importante. Mas, se nada disso foi possível, diante dessa realidade do prazo, como, então, gastar esses recursos? Bom, obviamente que seria possível também, aí numa espécie de coringa, né, para respeitar a norma, para que esses recursos não fiquem subutilizados e para que esse direito reconhecido aos profissionais da educação não seja, de alguma maneira, infringido, né, colocado ao lado, à látere, é possível, sim, então, o pagamento de abono. Bom, isso pode ser, em alguma medida,
tranquilo, muito bom, as pessoas podem ficar muito felizes em relação a isso, mas precisamos entender que isso é uma medida excepcional, né? Eu estou vendo aqui, provavelmente todos profissionais efetivos em exercício, mas nós não podemos esquecer que muitos dos profissionais que já participaram, por exemplo, desse mesmo projeto, né, de uma educação efetiva para a sociedade, hoje estão aposentados. E se há um tempo o abono, por ter a característica de ser um valor indenizatório, com tudo isso que o professor já nos disse aqui, ele não alcança, né, aqueles que já se esforçaram, que já produziram para a educação do Estado, que são os aposentados, e especial aqueles que têm direito à paridade. Então, sim, os problemas são de fato complexos, mas o que me caberia aqui dizer nesse momento é que, pelo menos em relação aos 2 pontos principais que eu sei que muito angustia os professores e os profissionais da educação, pelo menos em relação a esses 2 pontos, o Tribunal de Contas já tomou uma posição em relação a isso, quanto a 2 consultas respondidas, de forma muito sintética a dizer, é possível, né, que haja a estruturação do dimensionamento adequado em relação aos profissionais da educação e no que diz respeito à remuneração, não só quanto ao aumento. É possível que haja concurso público, é possível que se estabeleça uma estrutura adequada e é possível, sim, que se conceda reajustes, aumentos, modificação da carreira, conformações de piso, tudo isso sem que haja compatibilidade com a norma da Lei Complementar 173. E essa consulta ela foi muito precisa, e aí me permita ler aqui, né, um dos parágrafos dela, que ela diz o seguinte, ó, é imprescindível para a não incidência das vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173, traduzindo, né, ou seja, é possível que haja o aumento, tudo isso que nós acabamos de falar, agora, desde que essas medidas elas sejam estritamente vinculadas ao artigo 212-A, inciso 11 da Constituição, ou seja, que seja direcionada à política de educação. Isso não significa dizer que os prefeitos possam conferir aumento, dar aumento para outras categorias. Em outras palavras, é possível que haja aumento remuneratório especificamente para a categoria vinculada à educação, sem que esse aumento seja auferido para outras categorias. Então, esse é um ponto relevante que essa consulta trata, né? Ou seja, é uma questão, como já se falou aqui, política, né? Em relação a essa dimensão política, nós não entramos, a nossa questão aqui é avaliação técnica, e, tecnicamente falando, então, é possível, sim, que haja a estruturação, mais uma vez eu vou dizer, da carreira remuneratória e enfim, da estrutura do dimensionamento, que eu costumo dizer assim, de recursos humanos. Eu sou de uma época muito antiga, que já trabalhava com essa expressão, dos recursos humanos relacionados à educação, né? E, quanto ao abono, trazendo essa novidade, deputadas, e na quarta-feira passada nós já também apreciamos essa questão, dizendo que é possível, sim, né? Mas sabemos que, se por um lado, volto a dizer, isso confere uma certa tranquilidade para a categoria buscar, né, decisão política nesse sentido, por outro lado, é necessário que isso seja muito bem avaliado, porque estarão de fora desse processo, obviamente, aqueles que já prestaram as suas contribuições para essa política tão fantástica que é a política de educação. Sim, é possível ter política remuneratória, reajuste salarial, política de carreira, mesmo durante a vigência da Lei Complementar 173. Sim, é possível, com os recursos do Fundeb, fazer o investimento na política remuneratória, na carreira dos profissionais, o investimento em concurso público e na impossibilidade de tudo isso, que é fundamental e requer um certo planejamento, o rateio dos recursos do Fundeb. O que nós não podemos aceitar, aí é o meu acréscimo, é que, mesmo com todas essas
determinações legais e possibilidades, nós finalizemos 2021 com o governo do Estado e com, eventualmente, governos municipais, sem dizerem nada em relação aos recursos do Fundeb. Há uma aberração no caso do Estado de Minas Gerais, porque os recursos do Fundeb da rede estadual, eles não ficam numa conta separada, o que quer dizer aquilo que a gente sempre denuncia, que o governo recebe o recurso e faz pagamentos diversos, e há também uma maquiagem feita pelo governo, uma manipulação feita pelo governo do Estado em empenhar recursos e, com isso, dizer que está cumprindo as determinações legais. Então, é importante que, no trabalho parlamentar nosso aqui, nós possamos encarar, né, e discutir essas contradições e avançar naquilo que é essencial para a educação. E o essencial à educação passa pela valorização dos profissionais de educação. Para isso, a gente tem recurso vinculado. Para isso, a gente conquistou o Fundeb, que agora, inclusive, está na Constituição. Eu trouxe informações que mostram, né, a falta de planejamento das prefeituras para chegar nessa situação. Tá? Mas, antes disso, eu queria começar, não sei se vai estar passando a apresentação, que seria o seguinte, né? Primeiro, a gente tem que entender que o recurso do Fundeb, a própria lei, no artigo 25 da lei, ele fala que o recurso do Fundeb é para ser utilizado no ano em que ele foi recebido, né? Então, respeitando assim o princípio da anualidade. Então, resumidamente, né, o dinheiro do Fundeb é para ser torrado no ano que recebe. O dinheiro do Fundeb não é para ficar fazendo caixa com ele. Tá? A lei permite, sim, que agora, no novo Fundeb, que 10% do recurso recebido no ano pode ser pago para o ano seguinte. Por que tem essa flexibilidade? Pela questão do processo dos estágios da despesa, isso pode acabar acontecendo mesmo de despesas não conseguirem serem ou empenhadas e liquidadas no próprio ano e o pagamento seja feito só no ano seguinte. Né? Então, a ideia seria mais ou menos isso, dar uma margem para aquelas despesas que não começou a ser feita no ano e não conseguiu ser concluídas no próprio ano, sejam pagas no ano seguinte. Isso é ok, isso é aceitável. Até a data do dia 25/11, o Estado teve de receita arrecadada do Fundeb no exercício de 10 bilhões de reais, 10,018, para ser mais preciso. A liquidação, que é a informação que está no portal de transparência, 8,5 bi, o que dá um saldo de 1,5 bilhões de reais. Só que já empenhados também, datas do dia 25, essa despesa é de 9 bilhões 426, o que faz com que o saldo atual, né, não comprometido do exercício caia para aproximadamente 590 milhões de reais. O Estado de Minas ele empenha o 13º dos servidores ativos, inativos e pensionistas apenas no último bimestre. Então, todos os relatórios contábeis até o 5º bimestre, que será publicado amanhã, ele não incide o 13º, o provisionamento do 13º. Então, nós estamos falando de aproximadamente 650 milhões de reais de 13º de servidores ativos que serão empenhados na fonte do Fundeb. A arrecadação de dezembro também será utilizada para empenho da folha de dezembro. Então, assim, o que eu gostaria de trazer para todos é que os recursos da receita do Fundeb, sim, eles estão registrados contabilmente, está correta a informação, só que dentro do rito orçamentário eles já estão comprometidos. Hoje o valor de 600 milhões, que é o que seria a diferença entre o arrecadado e o empenhado, junto da arrecadação de dezembro, serão utilizados para as despesas do 13º, dezembro, e do custeio ao que será empenhado ao longo de dezembro. Em relação aos 70% do Fundeb, é o mesmo racional, né? Você, até o 5º bimestre, não estão sendo considerados a folha do 13º, e aqui eu reafirmo que o governo irá cumprir tanto os 70% do Fundeb quanto o Índice Constitucional da Educação no exercício de 2021. Como foi apresentado na manhã, a gente teve um aumento da arrecadação ao longo de 2021, de aproximadamente 28% em relação à LOA. Mesmo assim, o governo está medindo esforços para o atingimento tanto dos 70% do Fundeb quanto do Índice Constitucional da Educação. Seria mais ou menos isso que eu teria a dizer, né? Como confirmar os valores que foram apresentados e que a despesa está
comprometida com o custeio e folha de pagamentos até o final do exercício. Gostaria de começar falando justamente de um tópico, né, de uma palavra que foi muito utilizada, acho que por todos aqui, que é o planejamento público. Eu acho que o planejamento foi algo que permeou e tem sido, né, tratado até de uma forma até ostensiva na Secretaria de Estado de Educação, com essa preocupação da gente conseguir garantir, né, a execução dos 25% do mínimo constitucional, da nossa preocupação, né, da execução dos recursos do Fundeb, e aí, especialmente, eu digo, né, a destinação de 70% dos recursos para pagamento, né, de pessoal, né, de profissionais da educação básica. E, nesse sentido, né, eu acho que a gente tem, né, feito, né, e aí eu digo não só a Secretaria de Estado de Educação, mas, inclusive, de forma colegiada, discutindo, né, quinzenalmente na própria Secretaria de Educação, mensalmente com outros órgãos e agora, obviamente, né, no fim do ano, intensificando esse acompanhamento para garantir, né, que todos esses pré-requisitos, né, que todas essas condições postas, né, pela Constituição, pela nova lei do Fundeb, sejam atendidas no exercício deste ano. Eu queria também, né, enfatizar, né, que eu acho que o planejamento é, obviamente, muito importante, mas ele não faz sentido se ele não se materializa em ações concretas. E essa foi a nossa intenção, tentar, né, criar, né, e aí que eu queria citar, né, eu acho que não vou me estender também bastante, mas uma série de medidas que a gente tem tentado implementar, então, a aquisição centralizada de conjuntos alunos e professor, que dá a ordem de 270 milhões. A gente fez uma série de escutas e ouviu a demanda das unidades escolares, e isso também foi revertido em 500 milhões para essas unidades para a compra de equipamentos e mobiliário escolar. Falo também da aquisição de computadores, uma compra também de mais de 80 mil computadores, revertido aí também num montante de 380 milhões. Enfim, só para citar aqui alguns exemplos, e aí eu volto até o computador, assim, para também esclarecer também um ponto, né? Eu acho que a gente tem realmente essa preocupação, né, de fazer, né, esse acompanhamento detido do fluxo orçamentário financeiro, de entender, né, que tem um empenho, a liquidação e depois o pagamento. E a compra de computadores entra um pouco nesse sentido. A gente já fez, eu vou citar só um exemplo para que fique de fácil entendimento para todos também. A gente já fez o empenho, né, dessa obrigação que o Estado assumiu e, obviamente, até pelas condições que estamos enfrentando agora, pela escassez de recursos, inclusive de fontes, né, para a produção desses computadores, leva um tempo maior do que a gente gostaria para que esse computador chegue na unidade escolar. Então, apesar da gente já ter comprometido esse recurso, ele só vai ser pago tão logo, né, ele chegue na unidade escolar. Então, tem um período que é parte, né, do fluxo orçamentário financeiro da administração pública, mas que já demonstra que esse recurso, né, o Estado já se comprometeu a gastar o recurso com esse item. Eu queria também, por fim, né, também voltar ao ponto dos restos a pagar. E aí eu acho que também, né, eu queria enfatizar também a nossa preocupação como Secretaria de Educação. Inclusive, temos feito um diálogo, inclusive, com o próprio Tribunal de Contas, para que esses restos a pagar fiquem num limiar, né, num valor que seja razoável, entendendo também que esse é, né, um ponto de necessidade de acompanhamento e atenção, e que isso se transcende, né, para todas as fontes de recurso, né, executadas pela educação. Então, assim, eu volto, acho que é o ponto principal aqui, né, a nossa preocupação com o planejamento e com a execução devida de todas as fontes de receita da Secretaria, né, da área da política pública de educação, e reenfatizando aqui, né, nosso compromisso de não só, né, atendimento do 25% do mínimo constitucional, mas também da execução plena dos recursos do Fundeb este ano, especialmente os 70%, né, destinado à folha, né, ao pagamento dos profissionais da educação. A gente acompanha, eu estou na gestão estadual do Sindiúti, né, eu sou da cidade de Unai, e nós ouvimos toda essa questão do Fundeb, que deixa atrás uma angústia e um anseio muito grande para a categoria, né?
Eu também participo do conselho do Fundeb. E aí, quando o representante da secretaria trouxe essas informações do que é empenhado, do que é pago, né, eu também fiz esse levantamento com os dados que nós tínhamos até 20/11/2021. Nessa data, o Estado tinha o recurso, né, recebido de R$ 9.534.431.949,54. Naquela data, né, o governo empenhou R$ 8.773.623.310,47. Liquidou R$ 7.072.856,47 e pagou R$ 7.644.695.201,45. E tem no caixa do Fundeb um saldo de R$ 1.889.736.748,12. A informação que o representante da secretaria trouxe é do dia 27, a minha é do dia 20. Então, são poucos dias. E quem ficou atento ao que o Estado empenhou do recurso do Fundeb, e a gente sabe que R$ 1 bilhão é o que o governo tem no saldo do Fundeb. E o governo, ele fez a política de não valorizar a educação. Eu ouvi aqui do outro representante que nós temos boas intenções. Nós não precisamos de boas intenções, nós precisamos de política de valorização. É o que nós precisamos. Nós não queremos boas intenções, não. Falta de planejamento foi a política que o governo de Estado adotou para acabar com essa categoria, gente. É uma categoria que está empobrecida. Nós estamos, desde 2017, sem ter um reajuste do piso salarial. Desde 2017. O governo nos deve 4, 5 anos de reajuste. O governo de Estado fez a opção de atacar os direitos dessa categoria, que tanto contribui com a educação no Estado de Minas Gerais. Essa é a política de planejamento, de estruturar a educação que o governo de Estado tem. Quando nós olhamos, né, o que o governo, quais são as políticas, valorizar, eu ouvi que tem material, isso é muito importante. O governo de Estado hoje, ele paga. Também sou do Conselho Estadual, do Conselho do Fundeb. O governo de Estado hoje, com a folha de pagamento da educação hoje está em 47,33%. O mínimo, gente, que o governo pode utilizar do Fundeb desse recurso é 70%. Então, o que o governo tem investido na educação está muito abaixo do que ele tem a obrigação de fazer, que é investir o mínimo de 75%. Onde está o nosso dinheiro? Nós estamos vivendo uma situação que, sem essa valorização da categoria, eu sou do interior, né, como eu disse anteriormente, eu visito, às vezes, alguns colegas, que as pessoas estão cozinhando com fogão a lenha. Sabe por quê? Ou eles compram o gás de cozinha, ou eles compram arroz e feijão. Porque é essa a realidade dessa categoria, que está empobrecida. A gente percebe que o governo não tem nenhuma política de transparência, de disponibilizar os recursos do Fundeb, como o Diego disse. A dificuldade que nós, como conselheiros do Fundeb, temos para acessar os documentos, para fazer análise, isso é uma tática que o governo tem usado para não deixar que nós saibamos quanto efetivamente o governo de Estado tem
em caixa, que é dinheiro da educação, que é dinheiro nosso, que é dinheiro específico. Então, ele não pode usar o nosso recurso para outras secretarias. Diego colocou a questão do Mãos Dadas, a questão do SOMAR, e nós temos vivenciado isso. O tanto de servidores que estão desempregados e que vão perder, outros que irão perder o emprego também, a partir do ano que vem, com a municipalização, com Mãos Dadas. Infelizmente, é essa política, o não planejamento que o governo optou, porque isso é uma opção política, esse não planejamento é uma forma de nos atacar. Essa foi a política de Estado que o governo adotou para acabar com essa categoria, acabar com os trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. Então, a gente ficou ouvindo, né, os relatos de quem vem aqui representando o governo. Eu fico até um pouco triste, porque sempre vêm as pessoas, são pessoas novas, são de carreira, e vêm sem informação. Isso prova, isso demonstra o desrespeito que esse governo tem com essa categoria. É o desrespeito que ele tem conosco. Então, quando o governo vem dizer que tem, olha, se eu tenho a folha de outubro, gente, da educação, desse ano, foi R$ 719.097.226,30. Se eu fizer uma continha simples, pegando o que o governo tem no caixa do Fundeb, que é 1 bilhão, vai ficar no caixa do Fundeb o recurso de mais de R$ 1 bilhão. Então, o governo diz que pagou férias prêmio, que pagou o abono, que incorporou o abono não teve nenhum ganho real no nosso pagamento. Sabe por quê? Porque ele já era pago. Ele só foi incorporado ao VB, só isso. Então, na verdade, o que significa? Desde 2019, o governo não apresentou sequer um reajuste para a educação. Mesmo que fosse o pior reajuste, o governo sequer se deu esse trabalho. Então, é assim que esse governo de Estado trata uma categoria, como todas as outras são importantes, mas é a partir de nós que tenhamos tantas outras categorias no mercado de trabalho. É assim que esse governo trata a educação mineira. É sem projetos, é sem política para essa categoria. É uma política de quem está lá na ponta, sabe como que nós, professoras e professores, temos trabalhado. O governo tem exigido a reposição dos ASBs de uma onda roxa, algo assim que é surreal, né? É como se tivesse um tsunami e aí você tem que pagar por aquele período que você não pôde comparecer ao trabalho. É assim que o governo de Estado tem tratado essa categoria. O governo de Estado tem deixado que nós, professoras e professoras, usemos a nossa internet pessoal para poder atendemos durante quando estava no sistema híbrido, porque a gente até acha estranho, né, quando uma pessoa que está à frente do Estado vem dizer que contribuiu com as professoras para pagar a internet pessoal. Parece que é brincadeira quando você ouve isso. Então, assim, a gente sabe que... E nós temos também, gente, em 2021, nós tivemos um ano que o governo de Estado colocou a redução, a diminuição de cargos no Estado de Minas Gerais de educação. Se eu somar professores, especialistas, ASBs, ATBs, nós temos hoje uma diminuição de mais de 39 mil cargos no Estado de Minas Gerais. E o governo veio aqui recentemente dizer que fez uma nomeação de 16 mil. O que são 16 mil? 16 mil. 8 mil nomeações. O que significa isso?
sendo que deixou de oferecer mais de 39 mil vagas para profissionais de educação. Para onde que está esse dinheiro do Fundeb? Está onde? Nós queremos saber, como o conselheiro do TCE colocou, o que pode ser feito. Nós queremos uma política de valorização. A educação precisa ser valorizada. E é isso que nós esperamos desse governo. É isso. Nós temos duas leis. A lei de 2008 e a lei de 2015, que é uma lei estadual que foi aprovada nessa casa. E mesmo assim, o governo de Estado ele não cumpre nenhuma das duas leis. Ele não cumpre o mínimo que ele nos deve do reajuste do PIS de 2020. Nós sabemos que em 2021 nós tivemos o abono foi 0, mas o governo nos deve 2017, 2018, 2019 e 2020. E 2021. E o governo precisa dizer para a população onde está esse dinheiro que é da educação. É da educação. Então, assim, nós estamos, o sindicato, nós sabemos que toda essa luta, se nós conseguimos nomeações, se teve a incorporação do abono, se teve pagamento de férias prêmio, tudo isso foi luta desse sindicato. Não foi nada nos dado de graça. O governador chega, olha, eu vou fazer dar esse presentinho para a educação. Não é assim, foi fruto de muita luta. Nós sabemos fazer luta. Às vezes você ouve muito a responsabilidade de responsabilizar governos passados, mas o que esse governo tem apresentado para a educação? Qual que é a valorização, qual que é a política pública para a educação que o Zema, que o governador de Estado, tem para a educação de Minas Gerais? Então, assim, esse questionamento que nós deixamos aqui, essa reflexão, e nós precisamos, a população, o povo precisa saber para onde está sendo destinado esse dinheiro, que é um dinheiro tão importante, que é destinado ao dinheiro da educação pública de Minas Gerais. O governo passou a criar programas e projetos para pagar recursos do Fundeb, para, com o dinheiro do Fundeb, pagar coisas alheias à valorização da educação. Não é? Ou então dos 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino. Mãos dadas, dinheiro de mãos dadas, 500 milhões de reais, uma verdadeira farra. Foi uma farra pelo interior, porque começa assim, sabe, Cláudio? Começa com 599 mil reais a negociação. Não se sabe por que mágica, no final daquele mesmo município que começou com 590, a negociação final ficou em 5 milhões. Como é que saiu de 500... Eu cito o município se necessitar. Não é? Como é que saiu de 599 mil, pulando para 5 milhões de reais, para um município na adesão ao projeto Mãos Dadas? Para citar em um exemplo. Mas, se eu perguntar a todos que nos estão acompanhando pelo chat, ou aqui presencialmente, todo mundo tem a experiência de um município em que começou com um valor, modificou consideravelmente, sem critérios objetivos. Aqui, na Comissão de Educação, nós discutimos 2 municípios. Um município, 15 escolas, 69 milhões de reais. O outro município, 20 escolas, 120 milhões de reais. Então, assim, isso com recursos da educação, não é com dinheiro da educação. Nós fizemos a discussão para tirar o projeto Somar do Fundeb. Porque o que vai acontecer a partir de 2022 é pegar o dinheiro que deveria estar indo para o salário da professora, da auxiliar de serviços, e mandar para a OS, cuja sede é em outro estado, inclusive. Uma organização social, é a era empresarial na educação, sem vínculo conosco, sem conhecer a nossa realidade, que vai administrar recursos do Fundeb a partir de 2022. Porque, no orçamento, lamentavelmente, nós fizemos esse debate aqui, nós perdemos na votação no plenário, nós pedimos para retirar, que o Somar não fosse com recursos do Fundeb. Então, a síntese, pessoal, para todo mundo estar nos acompanhando, o governo está pegando o dinheiro da educação para fazer a sua política, inclusive a sua política pré-eleitoral.
Então, mãos dadas, somar, e uma série de outros programas e projetos estão sendo feitos com recursos da educação, ou do mínimo constitucional, ou recursos do Fundeb. A lei, a gente sabe, a gente está na Casa do Legislativo. A nossa dificuldade é o seguinte: a audiência pública ela foi chamada para discutir o rateio dos recursos do Fundeb, rede estadual e redes municipais. Já um posicionamento do Tribunal de Contas que foi trazido de forma muito clara, muito didática, pelo conselheiro Cláudio Terrão. Quando vocês foram falar, vocês disseram que o recurso que está sendo divulgado, que é o que está na conta, é o que está na conta. Que o recurso que está na conta está empenhado para outras coisas, mas você não sabe dizer para quê. Você percebe a gravidade? Vocês vieram numa audiência pública, você acabou de dizer isso, você não sabe. Hoje de manhã eu perguntei para o secretário não sabia nem dizer o que estava sendo feito com o recurso do Fundeb. Vocês percebem como é que... É uma audiência pública para discutir, era um assunto muito específico. O DIEESE foi lá, consultou, verificou, se preparou, trouxe as informações de forma pública. Aqui, olha o que vocês fizeram com a gente. Vocês disseram que dinheiro está empenhado, então que não tem que se discutir rateio. Trouxeram um exemplo de computador. O exemplo do computador foi trazido no segundo ano da pandemia, que ninguém recebeu computador para trabalhar. Vocês estão comprando computador para depois que passar a pandemia. A categoria teve que ouvir de vocês que vocês compram um computador num ano, não conseguem pagar tudo, vai para outro ano, a empenha para depois pagar. O exemplo do computador, depois de quase 2 anos da categoria, gastando do seu salário para custear um computador, para custear um celular, para dar conta do ensino remoto. Vocês trouxeram a discussão de que é preciso haver planejamento. Planejamento. Nós estamos no final do governo Zema. O Zema já está na pré-eleição. Nós estamos finalizando o governo Zema. Aí vocês trouxeram para a gente, não, é preciso sempre ter um planejamento, com o plano estadual de educação que vocês descumprem, como a Constituição do Estado que vocês descumprem, como a lei estadual que vocês descumprem. Aí eu tive a curiosidade de entender com que esse recurso está empenhado, de modo que o governo justifica isso para não fazer o rateio para os profissionais da educação. Não sei. Mas, quando vocês receberam o convite para discutir o rateio, né? Estava escrito no convite. Sim. Que era o rateio dos recursos do Fundeb. Sim. E o governo do Estado não conseguiu trazer uma apresentação na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, para nos explicar o que dos recursos do Fundeb já estava empenhado, com o que estava empenhado, o que estava faltando, e faltando o que para pagar o quê. É isso. A fala da professora Maria Eva é mais do que um desabafo. É a identificação de como vocês tratam a educação, inclusive na comissão que discute a educação. Quando vocês receberam um convite, vocês receberam com conteúdo, porque aqui a informação vai certinha. A gente aprova requerimento dando o objeto da audiência pública. Eu não posso fazer uma audiência pública genérica para chegar aqui e eu tirar da cartola o que eu quero conversar. Todo mundo recebeu o convite dizendo qual era o assunto dessa audiência pública, que era os rateios dos recursos do Fundeb. Uma outra pergunta: a segunda licenciatura que vocês estão ofertando para quem está sendo vítima da municipalização, essa segunda licenciatura, ela está sendo paga com recursos do Fundeb? Não. Não, com certeza. Ok, obrigada.